Muito bem, pessoal. Então, iniciamos a nossa aula de engenharia de software. Vamos falar hoje sobre modelos de processo de desenvolvimento. Vamos começar, então, compartilhando aqui a nossa tela. Tela compartilhada. E vamos aos nossos slides. Vamos lá. Então, nessa aula, a gente vai falar sobre as vantagens e limitações, como também as fases desses processos de desenvolvimento, tá? Envolvendo modelos. Então, vamos lá. Bom, nós vamos, então, nessa aula, conhecer os processos de desenvolvimento em cascata, considerando o tradicional e com retroalimentação. Vamos entender as vantagens e limitações desses modelos e vamos aplicar as fases do processo ao modelo. A gente vai ver todos esses pontos aí. Então, vamos lá. Vamos contextualizar um pouco. Eu acredito que aqueles mais antigos, né, vão se lembrar de alguns processos anteriores que se utilizavam para desenvolvimento de software. Ou, pelo menos, não tem dúvida de que vocês já tenham ouvido falar de como era no passado. Então, anos 70 e 80. Antes, não era usado processo de desenvolvimento. Então, naquela época, né, e eu não cheguei a pegar essa época de 70, 80, eu não cheguei a pegar essa fase aí, não. Mas a ideia era que os programadores baseavam-se nas próprias experiências. Não havia forma definida e estruturada. Não haviam testes e os erros eram corrigidos após a implantação. Imaginem o cenário. Agora, o detalhe é o seguinte, nessa época, a coisa era muito primitiva, né? Hoje em dia, é quase uma exigência você ter, pelo menos, algum tipo de padronização, né? Mas no passado não era. Não era como hoje, não tinha internet, não tinha nada disso, né? Não existia sistema web, né? Então, a coisa era bem diferente. E aí a gente poderia chamar esse modelo de balbúrdia. Já ouviram esse termo, pessoal? O que seria uma balbúrdia, Juliano? Uma desordem total. Né? E era isso, a ideia dos sistemas na época era um sistema de desordem. Né? Por quê? Porque era baseado na experiência do programador. Agora, a gente está exagerando um pouquinho aqui também, né? Em termos de nomenclatura, né? E, de certa forma, poderia-se sim, né, haver um mínimo de organização, né? Mas, enfim, naquela época, considerava-se apenas essas duas fases, onde você implementava, onde você desenvolvia o software e você corrigia o software. Então, você fazia, corrigia, fazia, corrigia. Não existia uma metodologia. Bom, aí surge também um modelo chamado codifica-remenda. Vamos lá. Os erros descobertos com o uso. Você ia utilizando que você ia descobrindo os erros. Ou seja, o que faltava aqui? Faltava a fase de testes. Se testava as coisas. Ajustes em caráter de urgência. Eles aconteciam de acordo com a insatisfação e a pressão dos usuários, que reclamavam. Surge a ideia de necessidades após a implantação, pois os sistemas vão se tornando cada vez maiores. Confiabilidade e qualidade. Isso começa a ser contestado. Os sistemas passam a ser falíveis, né, Omar? Não confiáveis. Quer dizer, não existia qualidade. Bom, aí surge o ciclo de vida do projeto. Modelo em cascata. Atividades ordenadas, com fluxo contínuo para auxiliar o acompanhamento do projeto. Composto por atividades,
fluxo de informações e relacionamento entre as atividades. A gente vai ver daqui a pouquinho um gráficozinho que ilustra bem essa parte, tá? No primeiro, modelo em engenharia de software. Modelo linear. A atividade é concluída antes de iniciar a próxima. Sequencial e para frente. Tá? Então, vamos nos concentrar nesse primeiro item. O que seria, então, o modelo linear? Você somente inicia, a atividade é concluída antes de iniciar a próxima. Então, era tudo muito sequencial. Eu tenho uma atividade, eu só vou iniciar uma próxima depois que eu concluir aquela anterior. Tudo bem, pessoal? Eu chamo isso de linear. Ok? Muito bem. Então, esse seria um exemplo de ciclo de vida de software, obedecendo esse modelo em cascata. Então, vamos considerar o que nós chamamos aqui de modelo linear. Então, eu comecei uma análise. Eu não vou passar para a parte de desenho enquanto eu não terminar a análise. Eu não vou passar para a implementação enquanto eu não terminei o desenho. Eu não vou passar para os testes enquanto eu não terminei a implantação. Eu não vou implantar enquanto eu não fizer testes. E o processo de manutenção, obviamente, não vai começar enquanto eu não terminar a implantação. Tudo bem, pessoal? Modelo linear. Útil, pequenos projetos. Sem padronização e documentação, ganho na fase de planejamento. Planeja-se muito, né, nesse caso. Tá? Problema. Durante o projeto, a fase de requisitos está em constante evolução e mudança. Ora, gente, obviamente que você, quando planeja um sistema, cara, você nunca é 100% de acerto, digamos assim, né? Pode acontecer de você esquecer algum detalhe, de surgir um fato novo, isso é muito comum na vida real. E não tem como você dizer para o usuário que ele não pode errar nesse sentido. Não é verdade, Wilson? Pô, cara, você pode ter esquecido de me passar uma informação. Se lembrou depois. Pô, cara, imaginava que essa situação poderia acontecer. Mas acontece. Quais são as características? Base para outros modelos, usado até hoje. Agora, qual a questão? Se o processo somente pode ser seguido após a finalização da etapa anterior, este nunca, vamos colocar assim, este nunca irá se encerrar. Esse é o processo linear, tá? Considerando a ideia do linear. Se o processo somente pode ser seguido após a finalização da etapa anterior, este nunca vai se encerrar. Tá? Porque sempre vai estar surgindo alguma coisa nova. Esse é o modelo em cascata, tá? Aquele desenho que a gente colocou anteriormente. Só que aí surgem outras situações. Ainda no modelo em cascata, a gente pode considerar que cada fase dessa exige uma documentação. Tá? Requisitos, análise, desenho, implementação e testes. Vantagem. Permite pontos de controle bem definidos. Facilita a gestão do projeto. Como vocês viram aqui, requer documentação. Todas as fases. Em tese, só avança se o cliente valida a fase atual. Então, a participação do usuário é fundamental. Você só vai para frente se o cara validar. Fala, tá, ok, está 100% testado, não tem mais erro. Tá? Simples de implementar e gerir. De fato, né? Agora, gente, vamos falar sério aqui. Existe sistema nessas condições hoje em dia, Marcos? O que você acha? Não existe, né? O cara ele te pede uma coisa para ontem, né? Ele não vai esperar você desenvolver e concluir. Eu me lembro no passado, pessoal, inclusive até um comentário de um funcionário da CSN na época que a CSN desenvolvia,
O cara lá comentou comigo, às vezes um projeto lá levava 2 anos para ser. Ele iniciava e era concluído. Agora, pensa bem, na era que a gente está, né, na era tecnológica que a gente está, um sistema vai esperar 2 anos para ser implantado? Depois de 2 anos, quanta coisa já mudou, né? Bom, modelo cascata, desvantagens. Todos os requisitos devem ser descobertos no início. Não prevê alteração. Absurdo isso, né? Não é possível corrigir erros em fases já completas, já concluídas. Projeto raramente segue fluxo sequencial. Interações, vários ciclos são necessários. Não prevê manutenção. O usuário só vê os resultados lá no final. Dificulta a visão de reutilização. Se ocorrer atraso, todo o processo é afetado. Quer dizer, o projeto estava previsto por 2 anos. Aí houve uma falha na análise ali, o Marcos. O cara que estava na fase de implementação lá, ele já estava esperando, vai ter que esperar mais. Só gestor tem visão do todo. Então, era caótico, né, esse modelo. Existem muitas variáveis fases. As principais atividades são estudo de viabilidade, análise e especificação de requisitos, design da arquitetura, design detalhado, codificação e testes de unidades, integração e teste do sistema, instalação, treinamento e entrega. Tá? Então, esse é o modelo. Tá? Bom, agora, a gente passa para um outro modelo chamado em cascata, no entanto, com retroalimentação. Como é que funciona isso? É uma variação daquele cascata tradicional que a gente viu. Por quê? Porque ele permite uma realimentação. Aí já dá para conversar, Marcos. Já dá para conversar. Modelo que permite a revisão de fases anteriores e a superposição entre as fases. Ou seja, eu vou poder voltar. Tá? Eu vou poder voltar e rever alguns pontos. Correções que surgem durante outras fases do projeto, do processo. Então, lá na frente, a gente detectou um problema lá numa fase anterior. A gente pode voltar. Porém, o custo dessa revisão pode ser alto, dependendo da fase atual e do quanto se precisa retroceder. Agora, isso é fato. Você faz um orçamento inicial para um sistema. Né? Se você detecta um problema, obviamente que o custo pode aumentar, teoricamente, né? O custo pode aumentar. E fatalmente vai aumentar. O desenho desse modelo seria mais ou menos esse, olha. Você vai, na medida que você vai evoluindo, você pode voltar, tá vendo? Eu estou em requisitos, eu volto para análise, eu avanço para o desenho, em algum momento eu tenho que voltar. Então eu vou, só que eu vou voltando, digamos assim, fase a fase. Tá? Eu não saio aqui da implementação e vou lá para o requisito, não, eu vou fase a fase. Tá? E a gente chama isso de retroalimentação. Tudo bem, pessoal? Ok? Legal. Para todas as fases, a gente prevê a retroalimentação. Vantagem. Possibilita a correção de erros nas fases anteriores, durante o processo de desenvolvimento. Tá? Cara, você está, digamos, numa fase aqui de implementação. Eu já estou construindo os meus programas. Pô, eu percebi que teve uma falha na análise, cara. Eu volto, cara. Eu volto. Tá? Existe essa possibilidade. Prever manutenção. Desvantagem. Dependendo da quantidade de revisões e realimentações, o processo pode se tornar difícil de gerenciar. Vocês veem essa possibilidade? É possível, né? Porque você veja bem, pessoal, olha só. Se cada uma dessas fases forem
sendo realizadas de uma forma um pouco atropelada, digamos assim, isso pode acontecer. Não pode? Se você começa, Diego, desenvolver um processo de análise sem ser cuidadoso, cara, de repente passando batido em algumas coisas, o que acontece? A tendência é que quando você estiver na implementação, você começa a perceber uma série de erros de análise. E aí vai gerar isso aqui, ó. A dificuldade em você gerenciar um processo. Então, a presença da gerência, nesse caso, tem que ser marcante, para não dar, digamos assim, muito espaço para o analista cometer lá os seus erros. Porque em cada fase dessa aqui, eu posso ter um profissional envolvido, né? Eu tenho aqui umas responsabilidades. O cara que fez o levantamento, não necessariamente é o mesmo que fez, vai fazer análise, não necessariamente é o mesmo que vai desenhar, não necessariamente é o mesmo que vai programar, que vai testar, que vai implantar e que vai fazer a manutenção. Eu posso ter personagens diferentes em todas essas fases, concorda? Agora, cabe o cara que vai gerenciar isso aqui tudo saber como desenvolver esse processo de gestão, né? Para não deixar a coisa se perder. No momento em que você implementar essa retroalimentação. Porque para o gerente, quando você trabalhava naquele processo linear, né, que a gente chamou lá no início, onde uma fase só inicia quando termina a anterior, para ele é muito cômodo, né? Ele não prevê erros, não prevê que vai ocorrer erros anteriores. Tá? Mas quando isso começa a ocorrer, o papel do gerente já começa a ficar um pouco mais difícil. Começa a ser mais exigente, digamos assim. Tá? Beleza. Tá? Então, esse é o conteúdo, eu vou dar uma repassada com vocês, mas, em termos gerais, essa apresentação dessa parte, tá, que a gente está considerando. Então, eu vou parar a gravação aqui para a gente poder entrar numa fase aqui de discussão, tá bom? Mas, em termos de conteúdo, era isso que desculpa, era isso que a gente vai apresentar na aula de hoje. Ok, pessoal? Então, estamos encerrando aqui a gravação. Valeu. Deixa eu parar aqui a apresentação, né? Ok, pessoal, encerramos assim, então. Valeu.